Olá, graça e paz, eu espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar início a mais uma gravação do programa Café Comigo. Seja bem-vindo, bem-vinda, você que me escuta aí pelo podcast, através dos aplicativos, ou você também que está me escutando, ou melhor dizendo, me assistindo hoje aqui pelo YouTube, seja bem-vindo, bem-vinda. Nós vamos hoje falar sobre um assunto, creio eu, que é de extrema importância, principalmente nesses dias que nós vivemos, e o tema da nossa devocional é o que fazer quando a insônia vem. O Salmos 63, do versículo 5 ao 8, é o texto base aí que vai nos guiar na reflexão de hoje. Antes de entrarmos no texto e no tema proposto para a devocional de hoje, eu quero te pedir um favor, para que você curta o vídeo aqui no YouTube ou curta aí essa faixa de áudio no podcast, se inscreva no programa se ainda não for inscrito e, é claro, use a parte dos comentários para interagir. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, alguma sugestão para fazer, sinta-se à vontade ali, eu teria um prazer imenso de poder interagir com você ali nos comentários. Então, vamos ao que interessa, certo? O que fazer quando a insônia vem? Pegue a sua Bíblia, o seu café e vamos dar início à nossa devocional. Se você puder me acompanhar na leitura, a partir do versículo 5 até o versículo de número 8, o que nós lemos aqui é o seguinte: Tu me satisfazes mais que um rico banquete, com cânticos de alegria te louvarei. Quando me deito, fico acordado pensando em ti, meditando a teu respeito a noite toda, pois tu és o meu auxílio, à sombra de tuas asas canto de alegria, minha alma se apega a ti, tua forte mão direita me sustenta. O que fazer quando a insônia vem? Eu não sei se esse é o seu caso, mas sempre foi o meu caso, eu sempre tive muita dificuldade de dormir. E isso, creio eu, nesses dias em que nós vivemos, isso tem sido cada vez mais frequente, né? Uma mente acelerada, uma mente multiatarefada, com várias coisas para serem resolvidas ao mesmo tempo. E o que tende a acontecer é que quando se encerra o dia, a gente deita na cama e tudo vem na nossa mente menos o sono, né? Bate aquela insônia, a ausência do sono, e a gente fica sofrendo com a ansiedade, tentando, durante a noite de sono, correr atrás do prejuízo de coisas que não conseguimos resolver durante o dia, ou até mesmo tentando se antecipar às coisas que virão. O fato é que, independente da situação, talvez você já tenha, assim como eu sofri e sofro de vez em quando, talvez você já tenha sofrido com essa questão da insônia. Mas o que a gente faz quando nos falta o sono, né? O que você faz quando você chega à noite para dormir, mesmo após um dia cansativo, de muita produtividade, fez tudo aquilo que deveria fazer, mas ao deitar na cama, simplesmente o sono vai embora, que é também o que muitas vezes acontece comigo. Eu até vou para a cama com sono, mas quando chega lá parece que o sono vai embora. O que você faz? O que nós fazemos quando nos falta o sono? Normalmente, nós nos envolvemos nas nossas ansiedades, nas nossas angústias, nos nossos medos, nos nossos temores. De forma bem pontual, quando nos falta o sono, o nosso envolvimento mental é justamente com aquilo que nos roubou o sono. Então, se uma conta venceu e você não conseguiu pagar, você vai ficar ali à noite perdendo o sono por causa dela e pensando nela. Então, o que muitos de nós aplicamos ou fazemos quando nos falta o sono é envolver a nossa mente, o nosso coração na razão que nos tira o sono. Só que nós vemos Davi empregando essa insônia, essa falta de sono, de uma maneira completamente diferente. E é isso que vem trazer um aprendizado para a gente hoje. Ele vai dizer o seguinte no versículo 6 e 7, né? Quando me deito, na verdade o versículo de número 6, quando me deito, fico acordado pensando em ti, meditando a teu respeito a noite toda. Então, a prática de Davi, ao perder o sono, nesse momento de ficar acordado durante a noite, era uma prática de busca a Deus, de meditação nas coisas a respeito de Deus, de adoração, de louvor a esse Deus. Ao invés dele se prender aos seus problemas e às suas dificuldades, ou até mesmo deixar a sua mente devagar, no sentido de fugir, de passear, de pensar em qualquer outra coisa, ele aplicava esse período em que ele estava acordado à adoração a Deus, à meditação no nome de Deus. Quando nós entendemos um pouco a respeito do contexto, nós sabemos que muitas vezes esse período onde Davi passava acordado era um período de troca de vigília da noite, né? A troca das vigílias noturnas ali em volta do palácio, em volta da cidade. Então, nesse ambiente, Davi, ao invés de voltar
a sua mente para as suas preocupações, ele volta a sua mente no período da ausência de sono para Deus. Ele vai olhar para Deus, ele vai meditar a respeito de Deus, ele vai louvar e bendizer o nome do Senhor. Então, eu quero ainda aqui que você concorde comigo nisso que eu vou dizer, porque não há nada pior do que uma noite mal dormida. Na verdade, a noite mal dormida ela é objeto de frustração. Como eu disse no início, se a gente vai para a cama desejando dormir e a gente não consegue, a gente acorda mal, a gente acorda frustrado, a gente acorda irritado, estressado. Então, a frustração de uma noite mal dormida, é claro, e aí eu estou dizendo aqui porque você deseja dormir, que se você deseja ficar acordado, para você alcançou o seu objetivo, né? Mas eu falo da frustração, da insônia, porque você deseja dormir e por essas razões não consegue. Então, o que fazer diante dessa frustração? Nós precisamos treinar o nosso coração. Treinar o nosso coração para nesse período de insônia, nesse período da ausência de sono, conseguir louvar, adorar, meditar nas coisas de Deus, nas coisas a respeito de Deus, nas coisas que falam de Deus, porque essa prática de adoração no momento da insônia, ela vai compensar a frustração na nossa vida. Ela compensa de que forma? Na verdade, a adoração, ela converte a falta de sono em comunhão com aquele que nos salvou. Você consegue entender isso? Porque você, ao invés de passar a sua noite acordado pensando nos seus problemas, pensando naquilo que lhe roubou o sono, você volta o seu coração para Deus em adoração, em louvor a Ele, em meditação no nome dEle, na palavra dEle. O que acontece é que essa prática ela converte a falta de sono, ela converte a insônia em comunhão com aquele que nos salvou. Então, ela converte porque o versículo 6 e 7 vai dizer para a gente que quando me deito, fico acordado pensando em ti, meditando a teu respeito a noite toda, pois tu és o meu auxílio e à sombra de tuas asas canto de alegria. Então, essa prática de adoração, na qual nós precisamos treinar o nosso coração, ela converte a falta de sono em comunhão, porque é nesse ambiente de adoração que nós experimentamos, assim como Davi experimentou, essa segurança parecida, que o exemplo que ele dá é como se fosse um pintinho guardado nas asas de um pássaro ali que cuida e que protege. Então, Davi, ele não fazia uma adoração vazia. A adoração de Davi era tão verdadeira, vinha de dentro, que produzia, nesse sentido, esse ambiente de segurança do estar em Deus. Então, ele não fazia uma adoração vazia e muito menos religiosa. Então, quando eu falo para você que você precisa treinar o teu coração para essa prática de adoração, eu não estou dizendo para que no momento da insônia você simplesmente abra a boca e comece a cantar, mas isso na verdade tem que vir de dentro, né? Então você precisa nesse ambiente treinar o teu coração para experimentar um ambiente de adoração, ou melhor dizendo, uma prática de adoração verdadeira, porque no caso de Davi ele experimentava essa segurança e esse auxílio porque o que ele fazia era algo verdadeiro. Ele estava de fato interessado de naquele período aproveitar aquele tempo da insônia para estar com Deus. Então, a gente pode até perder uma noite de sono, né? Mas quando nós amanhecemos, se praticarmos isso que eu estou orientando aqui, nós teremos aumentado o nosso nível de intimidade com o nosso Pai. E se formos pensar assim, talvez a gente nem considere a noite em claro como perda, mas na verdade nós vamos considerar como um ganho extraordinário, porque na presença de Deus a gente só tem a ganhar. Então, se você investe esse tempo em adoração a Deus, se você durante a sua insônia exerce ou exercita essa prática de adoração a Deus, você só vai ter a ganhar. Talvez perca a noite de sono, mas ao amanhecer você vai ter aumentado aí o seu nível de intimidade com o seu Pai Celestial. É muito importante que você entenda esse princípio que eu vou dizer aqui para você e nós já vamos encerrar. Se você não consegue mudar as situações ao seu redor, você precisa mudar o seu comportamento diante delas. Ou seja, nesse sentido, substitua a murmuração por aprendizado. O que você pode fazer diante da insônia? Se medicar? Tentar de alguma maneira forçar o seu sono? Se o teu médico te orientar isso, porque essa devocional não tem um parecer técnico no sentido da medicina, você respeita a orientação dele, mas você pode aproveitar esse momento de insônia, esse momento de ausência de sono, para investir em intimidade, em comunhão com o teu Pai, tá bom? Então substitua a murmuração, a preocupação por aprendizado. Eu quero orar com você, mas eu quero ainda te pedir um favor. Eu gostaria muito de saber o que você faz
quando a insônia chega ou quando o sono vai embora, né? Nesse período aí de ausência de sono, de uma noite mal dormida, o que você faz quando durante a madrugada o teu sono é subtraído? Comenta aí, deixa nos comentários, vamos interagir um pouco. De repente você tem o hábito de orar de uma maneira ou de louvar a Deus de uma maneira que restaura o teu vigor, então deixa aí nos comentários que você pode abençoar a vida de outras pessoas. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós queremos em Cristo Jesus te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem produzido em nossas vidas, por esse ambiente de aprendizado da Tua Palavra, por esse ambiente de crescimento, mas nós queremos te agradecer também porque no Senhor encontramos uma presença que nos sacia. Mas nós queremos também te pedir, Deus, para que nesse ambiente de insônia possamos vencer, Deus, enriquecendo esse ambiente com a Tua presença, de maneira que ao amanhecer a gente experimente de fato, Deus, experimente de verdade um aumento na nossa intimidade com o Senhor. Porque desejamos isso, Deus, e desejamos também que a Tua presença inunde o nosso coração de tal maneira que o Senhor possa ministrar a nós a Tua paz, que excede todo entendimento. Nós te pedimos ainda, Deus, para que o Senhor nos ajude nessas limitações que temos, porque o que desejamos é viver uma vida extraordinária. Então, restaura, Deus, o nosso sono, e se porventura isso não vier a acontecer, gera em nosso coração esse aprendizado. Nós queremos treinar o nosso coração para adorar o Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.